Paz e graça do Senhor Jesus, nosso Deus, passando mais uma vez para trazer uma palavra reflexiva neste novo dia para as nossas vidas. Peço a você que já é inscrito no meu canal, que você venha compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, que você possa deixar o seu comentário, para que mais pessoas possam ser alcançadas também pelo poder da palavra do Senhor. E a palavra que eu quero ler para nós neste dia, encontra-se em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aparentemente, irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, é uma palavra de alerta para as nossas vidas. É interessante quando nós olhamos alguns vídeos a respeito daqueles animais. O leão, ele é um adversário. Ele observa a sua presa antes de atacá-la. E aqueles animais que vão ficando para trás, aqueles que vão se distanciando do rebanho, ficando despercebidos, ou até mesmo aqueles que se encontram enfermos, são as presas que o adversário vai atacar, que o leão vai escolher para atacar. Meu querido, na obra do Senhor não é diferente. Aqueles que não estão indo constantemente à casa do Senhor, aqueles que não têm mais força para orar, aqueles que não têm mais força para ir à casa do Senhor, estão ficando para trás e o adversário está só observando. Quando você menos espera, eles têm sido tragados pelo inimigo. Portanto, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos fala de um homem escolhido por Deus, que passou 20 anos sendo juiz de Deus, coordenando o povo de Deus. Este homem foi Sansão, um homem escolhido por Deus para ser um dos maiores juízes daqueles dias, mas que todavia o inimigo fez estratégias para tentar tirar aquele homem da presença do Senhor. O diabo, irmãos, ele foi tão estrategista com Sansão que ele derrubou Sansão da presença do Senhor, que nem Sansão percebeu que estava caindo. Ou seja, ele usou 4 argumentos principais para tirar Sansão da presença do Senhor. E Sansão caiu, irmãos, que ele nem percebeu que estava sendo derrotado diante da presença do Senhor. E não é assim, irmãos, que acontece no dia a dia hoje na obra do Senhor. Tem pessoas que estão sendo, na verdade, usadas ou estão se deixando se levar pelas obras do inimigo e estão sendo derrubadas da presença do Senhor e não estão nem percebendo. A primeira coisa que o inimigo fez para com a vida daquele homem escolhido por Deus, chamado Sansão, a palavra de Deus diz que havia uma lei naqueles dias, e Sansão casou-se com uma filisteia, e isso não era para ter acontecido, porque, segundo a lei, ele era para casar com uma pessoa da mesma linhagem de Israel. A segunda coisa que aconteceu, a palavra de Deus diz que Sansão era narizeu. Ele não podia tocar em coisas imundas. Sansão comeu do mel que estava dentro da caveira de um leão, que ele próprio havia matado há dias antes. Outra coisa que aconteceu, a terceiro argumento que o inimigo usou, a palavra de Deus vai nos dizer que quando Sansão ele vai à cidade de Gaza, ele cai em prostituição com uma mulher. A quarta coisa que aconteceu, a palavra de Deus diz que Sansão contou o seu segredo para Dalila. Queridos, a queda dele foi bem devagar, pausadamente. A pior queda que tem é aquela bem devagar. O inimigo, irmãos, ele trabalha de formas estratégicas. Ou seja, antigamente nós víamos pessoas que louvavam, adoravam o nome do Senhor e que quando menos percebiam, aquela pessoa estava fora da igreja. Hoje, o inimigo trabalha de forma totalmente contrária. Ou seja, ele trabalha, querido, bem devagarinho,
vai tirando a unção da pessoa, o temor, e você nem percebe. Ele não tira mais a pessoa de dentro da casa de Deus da noite para o dia. Hoje é o que nós chamamos do crente desviado dentro da casa do Senhor. Existem pessoas que estão caindo bem devagarinho, que nem estão percebendo. Como assim, irmãos? Porque o diabo está sendo mais inteligente. Ou seja, primeiro ele vai, queridos irmãos, tirando o temor da palavra na vida do crente. Ele tira a força na vida do crente. Ele vai tirando a graça de Deus na vida do crente. Ele vai tirando a unção de Deus sobre a vida do crente. E a pessoa vai caindo bem devagarinho, que ela nem vai percebendo que está acontecendo isso na sua vida. Existem pessoas que me escutam neste momento, que está caindo e você nem está percebendo. Como assim, irmãos? Vai perdendo os cultos e acha que é normal. Não vai mais para a oração, não jejuma mais, não consagra mais, não lê mais a palavra do Senhor e acha que tudo isso é normal. É o inimigo trabalhando, você caindo, saindo da presença do Senhor e nem está percebendo. O Senhor está dizendo para ti, acorda, te alerta, vigia, cuidado, porque o diabo quer nos derrubar e nos tirar da presença do Senhor. Deixa eu dizer algo neste momento para a tua vida. A palavra de Deus diz que Dalila, o nome Dalila significa frágil e o nome Sansão significa forte. Veja só o agir e o trabalhar do inimigo. O diabo, ele usou uma pessoa fraca para derrubar uma pessoa forte. Ou seja, primeiro ele usa, irmãos, quem não prega para derrubar quem prega a palavra de Deus. Ele usa quem não tem chamado de Deus para derrubar quem tem chamado de Deus. Ele usa quem não tem intimidade com Deus para derrubar quem tem intimidade com Deus. Ele usa, queridos, quem não tem graça na presença do Senhor para derrubar quem tem graça na presença do Senhor. Ele usa quem não tem nome para derrubar quem tem nome. O diabo usa quem não tem vida no altar para derrubar quem tem vida no altar de Deus. Cuidado, meu querido. Cuidado com os fracos. Cuidado com aqueles que não oram. Cuidado com aqueles que não consagram a sua vida. Cuidado com aqueles que não têm chamado de Deus. Essas são pessoas que se aproximam com lobos e que quando você menos perceber, eles têm te tirado da presença do Senhor. Lá em Joel, capítulo 3, versículo 10, a parte final, tem um versículo muito glorioso. Diga ao fraco, eu sou forte, porque aquele que habita na minha e na tua vida, como diz a palavra, é muito mais poderoso do que aquele que está lá fora. Certa vez Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito que habita na minha e na tua vida, ele está pronto. Para qualquer momento, se Jesus voltar, ele está pronto para o arrebatamento. Mas a nossa carne, ela pode fazer com que nós venhamos a perder a nossa salvação em Cristo Jesus. Medite nesta palavra, neste dia, e observe o que está acontecendo. Faça uma análise na sua vida, se você realmente está passando por algum ponto estratégico com o qual eu citei nesta manhã. Perdendo culto, não ora mais, não jejuma mais, não lê a palavra, não vai mais aos cultos. E você pensa que tudo isso é normal. Está se tornando talvez um crente domingueiro. Não, tudo isso é normal. O inimigo está trabalhando, tirando bem devagarinho da presença de Deus e você nem está percebendo. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele está na oração, ele está no culto campal, ele está sempre presente fazendo a obra do Senhor nosso Deus.